Nos vídeos anteriores temos estado a falar sobre visualizações, sobre artboards, já explorámos aqui artboards de uma forma até bastante aprofundada, mas ainda não falámos de uma forma muito aprofundada, ou pelo menos muito básica também, sobre os conceitos básicos sobre layers. Há muito a dizer sobre os layers no Illustrator. Eu vou aqui apenas introduzir nesta fase os conceitos fundamentais para podermos começar a trabalhar com o Illustrator e tirando o máximo partido dos layers. Obviamente que há opções mais avançadas dos layers, que depois, à medida do decorrer dos nossos trabalhos, nós iremos aprofundar mais ainda. Ora, vamos então regressar aqui ao nosso Illustrator, vamos criar então um novo documento, New, vamos criar um documento apenas com um artboard, não há qualquer problema, e vamos clicar aqui em OK. Ora, o conceito dos layers é fundamental no Illustrator. Os layers, como toda a gente deve já ter uma noção, eles são transversais a muitas aplicações, ou à esmagadora maioria das aplicações gráficas. E basicamente o termo layer significa camada. E a camada significa que nós podemos ter várias camadas umas por cima das outras, isto é, vários layers uns por cima dos outros. E é isso que nos vai permitir organizar a profundidade dos nossos, da localização dos nossos objetos, das nossas formas. Isto é, as formas podem estar à frente ou atrás umas das outras, de acordo com o seu posicionamento dentro dos layers. Ora, se por defeito nós não temos aqui o quadro dos layers visível, é muito fácil. Vamos aqui a Window e vamos selecionar ou o Artboards ou então o Layers aqui, ok? Podemos também pressionar F7 e será apresentado o painel dos Layers. Eu tenho aqui o painel dos Layers em separado, ele está juntamente com o painel dos Artboards, como podem facilmente reparar, mas eu vou agora concentrar-me aqui então nos Layers. E não vou falar de todas estas opções que aqui estão, a seu tempo lá chegaremos, a maior parte delas até são bastante lineares em termos de compreensão, mas vamos falar aqui do que é que nós aqui temos logo por defeito. Quando nós abrimos um documento no Illustrator, é criado, para além de um artboard, por defeito, é criado então um layer. E neste caso o nome por defeito é Layer 1. Tem aqui então um pequeno thumbnail, uma pequena apresentação do layer. Tem aqui uma pequena barra de cor, tem aqui um olho, tem aqui uma circunferência, etc, etc. Temos aqui também uma setinha, enfim. E temos depois aqui em baixo também uma barra com algumas ferramentas. Ora, de uma forma muito simples, o que é que nós podemos falar sobre os layers? Este layer foi criado, neste caso não tem qualquer espécie de objeto, porque eu ainda não desenhei aqui rigorosamente nada. Vamos colocar aqui um retângulo, e reparem o que é que acontece nos layers quando eu desenhar um retângulo. Vou desenhar aqui um retângulo e assim que eu largo, reparem o seguinte, eu vou aqui esconder, reparem que apareceu aqui uma pequena seta, que se eu aqui clicar, o que é que ela vai fazer? Vai-me apresentar o conteúdo deste layer. Portanto, dentro desta camada eu tenho um retângulo. Vou aqui alargar ligeiramente este meu espaço aqui, desta forma, para poder ver então o nome que aqui está. Eu posso renomear aqui este meu retângulo. Para isso faço aqui um duplo clique e coloco o rect1. Ok, muito bem. Reparem que aqui neste espaço o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui o target, isto é, o chamado alvo, okay, que eu posso aqui selecionar, que neste caso é exatamente a mesma coisa, e tenho aqui a minha forma selecionada. Aparece-me aqui com esta cor azul, e já vamos ver porque é que aparece azul. Vamos aqui colocar um outro objeto. Vamos colocar aqui uma elipse e reparem o que é que vai acontecer aqui no meu layer. Vou aqui colocar, e automaticamente tenho aqui um path, ok? Eu vou aqui poder selecionar e colocar círculo, ok? Uma circunferência, mas também é um círculo, porque vai ter aqui um preenchimento azul. Ok, muito bem. O que vai acontecer então aqui é o seguinte, reparem, eu tenho aqui então a possibilidade de definir o meu target, cá está, ou a minha seleção, e portanto eu posso selecionar os meus objetos aqui diretamente no meu layer. Mas reparem como o layer é já tecnicamente um agrupamento. Eu tenho aqui um pequeno preview do meu layer, eu posso alterar estes mecanismos selecionando aqui esta opção, e vamos aqui ao Panel Options e vamos escolher qual é o aspecto que queremos para este pequeno thumbnail, para esta pequena apresentação. Neste caso está Medium, nós podemos pôr Small e portanto neste caso vai desaparecer e portanto não temos aqui qualquer pré-visualização. Vamos no entanto aqui no Panel Options colocar por exemplo Large, ok? E vamos clicar em OK e vamos ter aqui uma apresentação um bocadinho maior. Ou então, se quisermos ser realmente exagerados, nós podemos definir aqui uma ou outra. Neste caso, por defeito, tem aqui
este tamanho, mas nós podemos definir um thumbnail, por exemplo, de 80 pixels, ok? E vamos colocar aqui um ok e automaticamente vamos ter aqui uma imagem muito maior. Não é muito aconselhável termos layers com uma pré-visualização tão grande, até porque a pré-visualização não é absolutamente fundamental. Isto porquê? Porque na maior parte dos casos vamos ter sempre documentos com demasiados layers, ok? Então é sempre conveniente ter, pelo menos aqui no Panel Options, definido pelo menos o medium, ok? Já não falo no large, mas pelo menos o medium, sim, para termos uma ideia do que é o conteúdo que lá está. Para alterar o nome do layer, nós podemos simplesmente fazer aqui do duplo clique no layer e colocamos camada 1 e pressionamos na tecla Return, ok? E portanto temos o nosso layer definido. Se nós queremos esconder o nosso layer, o que é que vai acontecer? Nós vamos também esconder todo o seu conteúdo. Ora, o conteúdo do nosso layer são estes objetos que aqui estão dentro, que neste caso são os objetos que nós aqui temos. O que quer dizer que se eu clicar aqui no olho, eu vou esconder todos os objetos que eu aqui tenho dentro, ok? Vamos criar aqui um novo layer. Então, para criar um novo layer ou uma nova camada, eu vou utilizar aqui o botão Create New Layer, ou então vou clicar aqui e fazer New Layer. E quando eu clico, vai-me aparecer este pequeno quadro, que eu agora não vou explicar em detalhe, vou apenas explicar aqui 2 ou 3 aspectos. Temos aqui o espaço para nós podermos definir o nome, vamos chamar aqui camada 2. Temos aqui o color designado por red. Ora, estas cores já existem aqui por defeito um conjunto delas. E são exatamente as cores que ali estão, ok? As cores que aparecem aqui. Elas vão ter uma importância interessante quando nós estivermos a utilizar aqui, por exemplo, a nossa pen, porque eu vou fazer já aqui um exemplo para vocês perceberem o que é que vai acontecer. Vamos selecionar aqui o red light e vamos clicar em OK. Temos aqui esta camada, ok? Vou aqui esconder os objetos desta e vou ficar apenas com esta camada daqui. E reparem o que é que vai acontecer quando eu for desenhar com a minha pen. Todos os elementos que eu estou aqui a desenhar, enquanto eu não tenho uma forma completamente fechada, vão ser apresentados com linhas vermelhas, portanto, com tonalidades vermelhas, ok? Vamos aqui fechar. Reparem como ele tem as tonalidades vermelhas. Se eu quiser alterar a cor do meu layer, eu posso simplesmente clicar aqui. Não é clicar aqui por cima, porque aqui por cima vou alterar o nome. Faço aqui um duplo clique e vai-me aparecer exatamente o mesmo quadro, onde eu posso alterar o nome, etc. Mas posso alterar também a cor. E neste caso, se eu quiser escolher um violeta e fizer OK, o que é que vai acontecer? As minhas linhas vão aparecer a violeta. Ora, estas linhas que estão a aparecer a violeta não são exatamente as linhas do meu trabalho final. São as linhas da minha forma que está a ser editada, porque assim que eu clico fora, as linhas que vão lá ficar são as linhas que estão definidas aqui com estas cores. Assim como o preenchimento também. Se eu selecionar aqui um preenchimento azul, o preenchimento vai ficar azul. E, portanto, quando eu clico aqui, vai-me aparecer aqui, então, selecionada esta forma, e a forma de identificar que ela está selecionada é utilizando a cor que está associada a este layer. Obviamente que neste caso concreto, imaginem que eu estou a utilizar cores em tons de azul e tenho, por exemplo, aqui selecionado o azul. O que é que vai acontecer naturalmente? Eu vou ter muito mais dificuldade em conseguir visualizar onde estão as minhas linhas. Ora, o que é que acontece então? Por defeito nós tomamos a opção de escolher um conjunto de cores que sejam suficientemente mais visíveis, mais simples de identificar, para podermos mais facilmente conseguir manipular as nossas formas, ok? E portanto, esse é um dos mecanismos que aqui nos layers nós podemos utilizar. Obviamente que os layers permitem o seguinte: eu posso aqui expandir, neste caso vou expandir estes dois, e se eu quiser aqui voltar a ver, neste caso reparem, eles estão invisíveis, eu vou clicar aqui para ver todos os meus objetos. Este layer, uma vez que, eu vou clicar aqui fora para selecionar este layer de cima, uma vez que está por cima na lista, portanto a lista começa de cima para baixo, obviamente que ele vai estar por cima de todas as imagens que eu tenho no layer da camada 1. Se eu quiser mudar o meu layer, bastará para isso arrastá-lo e puxá-lo aqui para baixo, ok? E reparem que quando eu vou arrastar o meu layer, vai acontecer uma circunstância interessante, que é o seguinte: eu arrasto. Se eu arrasto para aqui, ele vai ficar na mesma posição. Se eu pego e arrasto para aqui, o que é que vai acontecer? O camada 2 vai ser embebido dentro do layer da camada 1. E, portanto, nós podemos ter aqui layers dentro de layers, ok? Temos como se estivéssemos a organizar pastas e subpastas. Ora, se eu quiser retirar o layer daqui, bastará
puxá-lo aqui para fora e automaticamente ele vai para fora. Agora acontece isto, eu posso selecionar aqui os layers e alterar o seu posicionamento, ok? Muito bem. Visto isto, vamos também aqui ver um outro aspecto. Vamos imaginar que eu estou a trabalhar aqui neste layer, neste caso na camada 2, mas acidentalmente clico aqui na imagem de baixo. E eu disse, epá, mas eu não quero estragar aquilo que estive a fazer na imagem de baixo. Então o que é que eu posso fazer? Eu obviamente poderia esconder, mas neste caso eu posso estar aqui a interagir de forma a que eu quero colocar esta minha forma numa posição muito específica e também subjugada ao aspecto das imagens que estão no layer anterior. Por exemplo, eu quero colocar aqui isto, fazer ali uma espécie de uma tangente ali com aquela circunferência. Muito bem. O que eu posso fazer para evitar que eu entre em contacto aqui com os elementos do outro layer é simplesmente bloqueá-lo. E para o bloquear eu posso fazê-lo de duas formas. A forma mais expedita de o fazer é clicando aqui neste espaço. E ele vai colocar ali um loquete, uma fechadura, não é? E quando eu tenho esta fechadura significa que eu não consigo movimentar ou mexer nestes elementos do fundo. Só consigo mexer nos elementos do meu layer que está destravado neste caso, ok? Se eu clicar aqui novamente, obviamente vou libertar aqui as minhas imagens do fundo. E reparem que mesmo mexendo nelas, eu não estou a conseguir fazer com que elas passem para cima desta imagem daqui. Só o poderei fazer se fizer o seguinte. Eu posso agarrar aqui neste círculo, puxá-lo e arrastá-lo ali para o interior daquele. E a partir deste momento eu passo a ter a possibilidade de poder organizar aqui a estrutura dos meus elementos dentro desta minha camada, deste meu layer, da forma que eu assim entender. Posso também, dentro de cada um dos layers, selecionar quais são os elementos que eu quero tornar visíveis ou não. Okay? No próximo vídeo vamos continuar a falar sobre layers, porque nós ainda só afloramos os dados mais importantes sobre este tipo de mecanismo organizacional.